Eu avisei que a gente estava muito perto de uma explosão e a gente já começou o movimento de explosão das criptomoedas. Eu acredito que a gente não volta mais. Eu acho que agora, a partir de agora, desse momento, ó, segunda-feira, dia 21 de abril, a gente já está no momento explosivo das criptomoedas e do Bitcoin, obviamente. E daqui a gente vai para cima e não volta mais. Então, se você não viu o meu último vídeo que eu falei sobre isso, sobre os 10 tokens que podem valorizar 1000%, volta lá e assiste antes, principalmente a parte do começo, porque é a parte que eu falo de macroeconomia e do porquê que a gente está começando a explodir no mercado. Eu já vou mostrar de novo esse vídeo para vocês aqui, para vocês saberem qual que é. E além daqueles itens de macroeconomia, daqueles indicadores de macroeconomia, eu vou adicionar mais um no vídeo de hoje, que é um indicador de liquidez global, M2 global. E eu vou mostrar para vocês como que ele funciona e por que que a gente está perto dessa explosão e, mais importante, o que que este indicador fala sobre qual preço do Bitcoin a gente vai atingir até agosto desse ano, que vai surpreender todos vocês, eu te garanto. Antes de começar o vídeo, já deixa ativado aqui o sininho das notificações, porque a gente está muito perto de uma explosão. Eu posso entrar em live aqui a qualquer momento ou fazer um vídeo de atualização. E se você não tiver com as notificações ativadas, o sininho aqui, você não vai receber o aviso e não vai ficar por dentro do que está acontecendo no mercado. Então é muito importante que você tenha esse sininho ativado, além de me ajudar, obviamente, né? O YouTube entende que você gostou e você quer receber as minhas atualizações, então ele vai mandar o meu vídeo para mais pessoas e mais pessoas podem ficar informadas sobre isso. E tenham calma, tá? No vídeo de hoje eu tô falando de algumas criptomoedas aqui nessa lista de criptomoedas bem arriscadas, tá? São meme coins que não estão lá no top 100, são meme coins que eu estudei aqui para trazer as melhores opções de valorização para vocês, mas vocês já sabem, quanto mais risco a gente tem, mais retorno, mas a gente tem esse risco, tá? Então façam o seu gerenciamento de risco. Não é para comprar essas criptomoedas a mais do que vocês deveriam, não é para colocar o dinheiro do aluguel nessas criptomoedas, não é para colocar o dinheiro da escola dos seus filhos, não é para fazer isso, beleza? O que eu mais vejo aqui e o que eu mais recebo notícia é de gente que não sabe como investir. Não seja uma dessas pessoas. Investimento é aquele dinheiro que você não vai usar no curto, médio e longo prazo, tá? Você não vai usar essa grana. Você tem que deixar o mercado subir. Se você não esperar, você vai ter que tirar esse dinheiro talvez na hora que o mercado está caindo. E aí você vai perder dinheiro e vai reclamar comigo, né? Além de isso aqui não ser uma recomendação de investimento, obviamente, você não fez a sua lição de casa. Você não está investindo dinheiro, você está usando o mercado de cripto como loteria. Isso aqui não é loteria. Investimento é uma coisa séria, dinheiro é uma coisa séria. E sim, investimento em meme coins é uma coisa muito incrível, porque a gente, cara, por que eu vou deixar de especular o dinheiro no mercado de criptomoedas? Isso não faz o menor sentido. Muita gente falando aqui, compra só Bitcoin. Que sentido tem isso? Comprar só Bitcoin? Se eu posso comprar uma meme coin aqui que pode me dar 20, 30 vezes de valorização para depois comprar Bitcoin, não faz o menor sentido você focar a sua carteira em um ativo só. Aliás, gerenciamento de risco fala, todas as teorias clássicas de gerenciamento de risco falam que isso é a coisa mais burra que você pode fazer na sua vida. Investir todo o seu dinheiro em um ativo só. Então não façam isso, tá? Mas, de novo, esses ativos que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco são de altíssimo risco. E detalhe, as duas últimas são gemas que estão muito prestes a explodir, que foram lançadas há pouco tempo, elas vão dominar esse mercado de meme coins, escutem o que eu tô falando. Mas antes disso, vamos lá, eu vou mostrar primeiro o vídeo para vocês que eu falo de todos os índices macroeconômicos de possibilidade de explosão do preço muito em breve, e a gente já começou essa explosão, tá? Hoje, dia 21 de abril, a gente já bateu 88.500 dólares, né? A gente subiu bastante, o Bitcoin, só o Bitcoin subiu mais de 4% hoje, tá? Então ele já tá nesse ritmo de explosão aqui. E eu vou adicionar aqui um indicador, além dos que eu já falei na semana passada, assiste aquele lá primeiro. Vou adicionar um indicador que poucas pessoas estão falando ainda, mas que mostra que a gente está muito perto da explosão. Vamos lá para o gráfico. Só antes de mostrar o gráfico para vocês, rapidinho aqui, ó, vem aqui no meu canal do YouTube e assista este vídeo aqui, ó. 10 tokens para 1000% de valorização. Eu falo de várias criptomoedas aqui, falo de 10 especificamente, tá? E neste vídeo aqui, ó, que foi postado há 7 dias, tá com 10 mil visualizações já, são os índices macroeconômicos que eu falo para vocês do
como que a gente vai explodir nesse mercado e até o quanto que a gente pode chegar, quais são as notícias, tudo que está acontecendo. E esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora é complemento desse aqui anterior, tá? Então assistam aquele ali primeiro. Quem não viu esse aqui primeiro, volta e assiste, beleza? Vamos lá para o gráfico do Bitcoin. Eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu tirar o indicador da tela antes, e aí eu vou explicar o que ele é, tá? Mas eu quero mostrar primeiro aqui o gráfico do Bitcoin e o que está acontecendo hoje no mundo das criptomoedas. A gente está aqui no dia 21 de abril e eu tô com o gráfico do Bitcoin aberto no gráfico diário, tá? E se você não viu nenhuma análise minha ainda, tem isso aqui em todas as minhas lives, em todos os vídeos que eu tô fazendo, eu tô colocando essa análise, tá? A gente chegou aqui, ó, nos 110 mil dólares e começou a fazer essa queda no mercado, onde a gente bateu 74 mil dólares, tá? Esses 74 mil dólares eram o topo desse caixote anterior, onde a gente ficou nessa consolidação por quase um ano. Aqui foram 270 dias de consolidação, beleza? Depois desses 270 dias de consolidação, a gente finalmente teve esse momento explosivo do Bitcoin aqui, ó, onde ele subiu, ó, daqui, mais ou menos, tá do 69, que foi o topo do all-time high anterior, até os 90 mil dólares, a gente fez em 7 dias 30% de alta. Presta atenção nesse número primeiro, tá? A gente continuou subindo e a gente bateu aqui, ó, os 108 mil dólares em 41 dias, beleza? 41 dias. Guarda esses números, tá? Qual que é a ideia aqui? Depois que o Bitcoin romper essa linha de tendência de baixa, né, e eu falo isso em todos os meus vídeos, a gente provavelmente teria um movimento de explosão. E a gente fez essa consolidação aqui, formou a linha de tendência de baixa, começou a fazer outra consolidação e começamos a explodir um pouquinho o preço aqui. Já estamos no movimento super de alta? Talvez ainda nem tanto, tá? Eu acredito que a gente pode ficar aqui mais um dia nessa faixa dos 87, 85, mais ou menos o que a gente está rodando aqui, para depois finalmente romper a casa dos 90 mil dólares e começar a subir, tá? Quando que isso vai acontecer? E é aqui que entra um índice muito interessante para a gente. E agora eu vou adicionar aqui este indicador que é o índice M2 de liquidez global, que nada mais é do que um indicador que mostra para a gente quando está entrando o dinheiro no mercado, né? Não só no mercado de cripto, mas no mercado geral. E se vocês forem ver, ó, eu estou usando obviamente o gráfico diário aqui, deixa eu dar uma diminuída para ficar mais bonitinho, ó. É um dos indicadores, né, um dos gráficos que está mais em correlação com o mercado de cripto, com o Bitcoin especificamente, tá? Ele está quase sobreposto aqui, ó. A gente consegue, né, dar uma ajustadinha aqui. Tem essa diferença, tá, pessoal? Por causa da escala das criptos e da escala do índice em si. Mas aqui a gente tem, ó, todas essa consolidação aqui foi precificada, essa explosão foi precificada, bateu certinho aqui no topo, ó, 110 mil dólares. Teve a queda de liquidez, né, que foi o dinheiro saindo do Bitcoin, consolidou aqui, rompeu a linha aqui na frente mais ou menos, dá para até ajustar um pouquinho, ó. Obviamente ele não vai ser 100% perfeito, né, o encaixe em si, tá, mas ele tá bem próximo e começou aqui o rompimento absurdo e fomos lá para cima no M2, beleza? O que eu estou usando no M2 aqui? Muita gente está falando para deixar esse índice com 102 dias, 109 dias, 112 dias, tanto faz. É uma diferença muito pequena para você ficar se atendo a esse tipo de coisa. Mas por que a gente deixa esse offset? O que é offset? Né? Esse índice está defasado, tá? Defasado por volta de 3 a 4 meses. Por que 3 a 4 meses? Se você for naquele vídeo anterior meu, você vai ver que lá eu falo muitos anúncios, né, das tarifas e de coisas desse tipo, tá? Principalmente das tarifas do Trump, né? Que as tarifas estão começando a ter impacto na economia agora. Vamos te dar um exemplo, tá? Se o Trump colocou uma tarifa sobre importação de garrafas de qualquer país, né? Esse país que importa as garrafas dos Estados Unidos, além de estar começando a negociar com o Trump, ele ainda tem um estoque de garrafas, né? Ele não está no momento zero. Então, as tarifas em si vão começar a fazer efeito entre 3 a 4 meses, tá? Isso faz um certo sentido. Vai ser o mesmo tempo para todos os países? De forma alguma. Alguns países têm mais estoque, outros têm menos, e de forma geral, nesse meio do caminho as coisas podem mudar também.
Então, no final das contas, a gente usa esses 110 dias, 102, 109 dias, tanto faz, tá? Entre 3 e 4 meses, a gente usa porque é o tempo que uma medida econômica, de fato, leva para fazer o impacto, para causar o impacto na economia em si, tá? E é por isso que a gente usa esse offset, né? Essa defasagem do índice de liquidez global. Essa liquidez, esse índice de liquidez, conta com a liquidez de Estados Unidos, China e toda a Europa, tá? Então, é dinheiro entrando no mercado de todos os principais países do mundo, as principais economias do mundo. Beleza? Entenderam? Então, aqui eu tô usando 110 dias, mas se a gente colocar, só para vocês terem uma ideia, ó, eu já vi gente usando 102, por exemplo, né? A gente dá OK aqui, o gráfico não muda muita coisa, tá vendo? Ele fica um pouquinho mais defasado, um pouquinho mais desconexo aqui, mas fica basicamente a mesma coisa. E eu coloquei o 110... Opa, coloquei errado aqui. Coloquei o 110 justamente para ficar o mais em cima possível, né? O mais real possível, tá bom? Então a gente teve aqui, ó, exatamente esse pico aqui, descida, consolidação e explosão. Tá vendo que, teoricamente, ó, a gente tem esse pico aqui, que é esse aqui que está formando, tá? A gente pode vir retestar essa linha aqui, o que é bem comum numa estratégia de linhas, tá? Numa leitura gráfica de linhas. Então a gente pode vir aqui retestar, sim, ó, na casa dos 82, por aí, para depois fazer essa subida impressionante aqui, que seria mais ou menos, ó, se a gente vier daqui até o ponto atual onde a liquidez está entrando, 130 mil dólares, tá? 130 mil dólares nos próximos 100 dias, que são mais ou menos 3 a 4 meses. E é muito interessante ver que a gente, ó, ficaria consolidado na casa dos 110, né? Isso é bem também tradicional. Se você for olhar aqui, quando a gente bate os all-time highs, né? Os pontos psicológicos, digamos assim, de um ativo, a gente bate e fica batendo cabeça até finalmente conseguir romper. E acontece isso todas as vezes no mercado. Você pode pegar qualquer gráfico, você vai ver isso acontecendo, tá? E é bem interessante ver que a gente chega nesse ponto aqui, ó, dos 110 mil dólares e fica aqui um pouquinho consolidando, até volta um pouquinho aqui na casa dos 105 para depois realmente explodir e ir lá para casa dos 130 mil dólares, tá? 130 mil dólares aqui tá prevendo mais ou menos em agosto, ou seja, a gente tem poucos meses aí para tomar ações, né? E a explosão principal que começaria, eu diria, daqui, 8 de maio, tá? Então, 8 de maio, mais ou menos, ó, 5 a 8 de maio, seria a principal explosão já direto no mercado de cripto. Cara, faltam 15 dias para isso acontecer, tá? E muita gente está fazendo essa análise e eu acredito que ela faz sim um belo de um sentido, tá bom? Então, dê uma olhada. 15 dias para começar uma alta explosiva no mercado de cripto. E como eu mostrei para vocês, eu não quero dizer que a gente vai cair aqui para retestar essa linha nos 82 e depois explodir, tá? A gente pode ir direto. Se você for olhar aqui atrás, ó, a gente tem sim umas quedas que são, né, precificadas aqui, digamos assim, mas esse topo, ó, não foi muito precificado, tá vendo? Aqui ele fez o topo e caiu de novo e a gente não caiu no preço. A gente voltou a cair aqui na frente, né? Onde a gente teve essa queda um pouco mais acentuada, depois subimos, então ele não é 100% exato, tá? Não quer dizer que a gente vai cair para depois explodir. Muito pelo contrário, eu acho que a gente já começou, né? Que a gente bateu 88 hoje, já foi um candle bem interessante aqui no topo dessa consolidação, onde a gente já tinha batido antes 88,5. Eu acho que a gente pode se manter um pouquinho aqui acima e ir embora, tá? Então, fiquem atentos. 15 dias para começar essa explosão e eu acho que a gente vai bater esses 130 mil aqui muito rápido. Se vocês forem ver aqui, ó, a gente teve, como eu mostrei para vocês, em 7 dias 30%, tá? Se a gente subir agora, daqui, ó, 30%, se a gente subir 30% a partir de agora, em 7 dias, a gente pode chegar, ó, 30%, vamos lá, a gente pode bater perto aqui, ó, os 112 mil, tá? Em 7 dias. Bitcoin provou que ele pode fazer isso. Vai fazer de novo? Espero que sim. E agora, então, vou reforçar para vocês. Eu vou falar dessas 10 meme coins e mais umas bônus e as últimas duas são, cara, as gemas para vocês comprarem, beleza? Não é recomendação de investimento, muito cuidado com o gerenciamento de risco que vocês estão fazendo. Não é loteria, invistam com inteligência, beleza? Pra gente poder investir sempre. Vamos agora fazer a lista das meme coins e por que
né? O principal aqui é explicar por que eu acho que essas meme coins podem entregar uma valorização bem interessante pra gente no curto, médio e longo prazo. Vocês viram? Bitcoin explodindo, subindo 30%, 40%, essas meme coins vão bater 500%, 600%, assim, muito fácil, beleza? Bom, vamos lá. Eu tô aqui no CoinMarketCap, tá? Eu vou fazer aos poucos essa lista aqui para vocês verem direitinho, entenderem o porquê que eu tô selecionando essas meme coins que eu inclusive, estou comprando, tá? Se você abrir a parte do CoinMarketCap aqui e clicar nessa parte de memes, você vai ver, obviamente, todas as que a gente já conhece. As principais memes que a gente tem hoje são a Dogecoin, a Shiba e a Pepe, são as 3 maiores, tá? Mas você vê que nos últimos 7 dias aqui, ó, elas estão subindo 1,38%, 5%, até a do Trump está subindo 2,67% neste momento, tá? São valorizações razoavelmente pequenas, né? Porque elas já estão consolidadas, tá? Elas estão aqui em cima. A Doge hoje, ó, tem de capitalização de mercado 23 bilhões de dólares. Quanto mais ela pode subir? Ela não pode subir muito mais do que isso, né? A Bonk, ó, tá em número 66, já tem aqui 1 bilhão de dólares. E esse aqui, guarda esse número, esse é o meu principal alvo, tá? 1 bilhão de dólares. Então, se as moedas que a gente selecionar chegarem a 1 bilhão, elas vão valorizar demais. E eu acho que várias delas têm essa possibilidade, beleza? Então vamos começar a descer aqui, e a primeira que eu vou falar é justamente da Dog with Heads, que essa daqui é uma das moedas que foi mais explosivas na Solana, né, e derivou várias outras. Depois a gente teve a Cat with Head, depois teve vários bichinhos com chapéu, tá? E muita gente fala, no sentido pejorativo das meme coins aqui, né, de cachorrinho com chapéu. E foi por causa da Dog with Heads. Ela atualmente tem aqui 429 milhões de dólares. Ou seja, se ela chegar em 1 bilhão, ela pode fazer aqui um 2x. Né? Ela talvez seja a mais conservadora das moedas que eu estou mostrando aqui para vocês. E eu vou mostrar nesse primeiro bloco aqui 3 que são criptomoedas mais conservadoras, tá? Já vou falar das 3 de uma vez aqui só para economizar tempo no vídeo. Dog with Head, Brat, e eu já vou explicar por que a Brat, e a Popcat, tá? Essas 3 aqui são as 3 que eu acho que vão ter uma bela de uma valorização. Por quê? A Dog with Head, como eu falei para vocês, ela já teve um movimento muito explosivo. Ela chegou aqui, ó, a 4,6 dólares por unidade, tá? Atualmente ele está em 44 centavos, ou seja, se ela voltar ao all-time high, é 10 vezes de valorização, 1000%, tá? Isso aqui já é um número bem interessante para a gente. De capitalização de mercado, ela também faz mais ou menos a mesma coisa, ó, 445 milhões que ela tem atualmente, e ela já bateu 4,5 bilhões de dólares. Ou seja, ela não tem tanta inflação assim, né? O all-time high dela e o preço estão a mais ou menos 10 vezes de distância, o que pra gente é ótimo, porque se entrar 10 vezes o dinheiro, ela voltar aqui para os 4,5 bilhões, ela faz 10 vezes no preço e perfeito, ela fez uma valorização de 10 vezes. Essa daqui já é a primeira aposta minha nesse sentido, tá? Que pode fazer 1000% aqui, e ela já fez 1000%, então por que ela não faria de novo, certo? Agora vamos para Brat. Por que eu escolhi a Brat? Porque a Brat é uma meme coin da rede da Base, tá? A rede da Base tem poucas meme coins ainda, e a Brat é a maior delas. E também a Brat já fez, ó, 1 bilhão, já fez 2, ó, já chegou a 2 bilhões de dólares de market cap. E atualmente ela tem 358 milhões de dólares de market cap, ou seja, é quase um 10x também, beleza? Então ela também consegue fazer 1000% tranquilamente aqui, caso ela volte ao all-time high. Né? E de preço, a distância, ó, você vê que até o gráfico é bem parecido, tá? Isso aqui é o que interessa pra gente. Tem algumas moedas que tem muita inflação e o gráfico fica totalmente desconfigurado entre market cap e preço. No caso da Brat, não. O preço e o market cap estão a mais ou menos 10 vezes do que elas já foram, tá? Então ela pode chegar aqui, ó, a 0,21 centavos e ela está atualmente a 0,03 centavos, tá? Ou seja, para ela cortar esse zero aí, ela precisa subir mais ou menos isso, 10x. E como eu disse, ela está na rede da Base, tá? A Dog with Head está na rede da Solana, beleza? De novo, vamos para uma meme coin da Solana. E eu gosto muito da Popcat porque ela tem um poder de recuperação muito alto, tá? Também, ó, mais ou menos fez 2 dólares aqui por unidade, né? Em todo o movimento dela.
está em 0,25, ou seja, também quase 1000% aqui. Market cap, mais ou menos a mesma coisa, tá? 2 bilhões de dólares aqui e 250 milhões de dólares atualmente. Ou seja, voltando ao all-time high, faz um 10x aqui tranquilamente. E o que eu gosto muito da Popcat é isso aqui, ó. Fornecimento máximo já está em circulação. Ou seja, ela não tem mais inflação. Já está tudo no mercado, tá? Diferente de algumas outras, ó. A Brett também já está toda em circulação. E a Dog with Hat não tem fornecimento máximo. Só que, por enquanto, as três estão sem inflação, porque o fornecimento total já está em circulação. Apesar dela não ter contratualmente um fornecimento máximo, né, não teve muita emissão nesses momentos, tá? A Brett tem um fornecimento máximo, já está tudo em circulação, e a Popcat também já está tudo em circulação. Então são três criptomoedas, né? São as três meme coins primeiras que eu estou falando aqui, que não tem muita inflação, né? Não tem nada de inflação na verdade. Já fizeram 10x e podem muito bem voltar a fazer. E elas estão no topo da tabela, tá? Elas não estão no top 100, mas elas estão ali bem perto. Ou seja, elas podem subir com um pouco mais de segurança. Vão fazer ali os seus 1000%, mas vão fazer isso com uma certa segurança, beleza? A próxima que eu vou falar, ela é, para mim, a mais especial, uma das mais especiais dessa lista aqui, tá? É a Manek. E por que eu tô falando da Manek especificamente? A Manek também é da rede da Solana, se eu não me engano, tá? Ela tá em 809 no CoinMarketCap, ou seja, uma moeda que não chegou muito longe ainda em capitalização de mercado, tá? O máximo que ela fez aqui foi 160 milhões e atualmente ela tem 17 milhões de capitalização de mercado. Ou seja, se ela chegar a 1 bilhão... Cara, isso aqui você vai fazer uma grana absurda na Manek. E por que eu tô falando da Manek especificamente? Vários motivos. Primeiro deles, tá? Zero inflação também. Fornecimento total já em circulação, já tá no mercado. Não tem mais inflação precificada para a Manek, beleza? Se a Manek chegar a 1 bilhão de capitalização de mercado, o que eu não acho difícil, eu já vou explicar por quê, ela pode fazer, cara, perto de 5.000%, tá? Então é uma valorização de 50 vezes o seu patrimônio. É muita coisa. E por que eu gosto bastante da Manek, tá? Além dela estar explodindo bastante também, a Manek, ó, se vocês, eu tô no X dela aqui, se vocês entrarem aqui, tem duas coisas bem interessantes. Ela patrocina 2 times grandes de futebol. O primeiro deles é o Sheffield United, tá? Que é um time da Inglaterra. E o segundo é o Napoli, cara. O Napoli da Itália. O Napoli, para quem não sabe, foi campeão italiano em 2022, na série de 2022-2023, né? O campeonato deles funciona de forma diferente, não é o mesmo calendário que o nosso aqui, não acaba em dezembro. Acaba lá para março, abril, tá? E o Napoli foi campeão, cara, em 2023, ou seja, um time grande da Itália que está sendo patrocinado pela Manek, por uma meme coin. Isso aqui para mim é um indicativo bem interessante de que tem muito mercado ainda para subir, tá? No Napoli não dá para ver direito onde fica o logo da Manek aqui, mas eu acredito que é na manga. Mas olha que louco, na Sheffield, ó, fica aqui, ó, no peito já dos jogadores, já fica o logo da Manek, tá? O símbolo da Manek aqui escrito, né? Então, cara, é uma meme coin que tem uma bala, né, para gastar em patrocínios. Logo, isso me faz crer que eles têm muito dinheiro ainda para fazer mais desenvolvimento e marketing na cripto deles, o que pode fazer com que o preço da Manek suba muito ainda. Agora eu vou falar para vocês da Sun. A Sun não é por si só uma criptomoeda meme, tá? Ela é uma plataforma. E vocês podem ver que eles já estão listados aqui na maior parte das corretoras grandes, né? E a Sun, o que é a Sun? A Sun nada mais é do que um pump fund, né? Do que é uma plataforma de lançamento de criptomoedas, de memes, tá? Na rede da Tron, que eu acho muito interessante. A Tron também está assumindo esse papel de ter meme coins. Aliás, todas as redes estão. E eu tenho uma teoria para vocês, eu já falei isso para vocês em outros vídeos, de que todas as redes têm pelo menos uma meme coin que chega na casa de $1 bilhão. E a gente viu a Solana fazendo isso, a Ethereum fazendo isso, a Base fazendo isso com a Brett, que eu já mostrei para vocês. E por que não a gente vai ter, né, alguma da Tron? E se uma delas da Tron subir, provavelmente ela vai ser criada na Sun, tá? Então, ó, tem até a parte aqui, eu vou mostrar um pouquinho do gráfico para vocês primeiro. A Sun já chegou aqui a 0.039, ou seja, ela não está muito abaixo
do all-time high dela. Mas ela é uma moeda até que antiga, ó, foi lançada em 2021. Em capitalização de mercado, ela bateu aqui, ó, 380 milhões de dólares. Ela está com 320 agora, ou seja, ela está quase já chegando no all-time high dela, o que é uma coisa bem interessante. Tanto em preço, né? O preço está um pouquinho abaixo, tá? Mas em capitalização de mercado ela já está chegando no topo dela. Eu acredito que ela pode fazer aqui um 3, 4x, tá? Não vai ser uma moeda que vai valorizar muito na minha concepção, mas eu acho que sim, ela é uma aposta bem interessante por ser da rede da Tron. E a gente consegue ver aqui, ó, dá para você clicar no portfólio, você consegue fazer várias coisas aqui, ó. Tem o Sun Pump, que é exatamente essa parte, tá? Tem a parte de trade aqui, ó, que é a parte de swaps e coisas desse tipo. E é um protocolo razoavelmente bem organizado, tá? Tem a parte de DAO aqui, ou seja, ele é uma DAO, né? Você consegue fazer hold dos tokens aqui e votar nas melhorias do protocolo e por aí vai, tá? Então a Sun, para mim, é um protocolo que é razoavelmente interessante. Não acho que vai valorizar tanto quanto uma Manek da vida, mas eu acredito que vale a pena ter um pouquinho de Sun no portfólio. E agora, obviamente, eu vou falar para vocês daqui todo mundo me pede, que é a DOG, que é a DOG Go to the Moon, que é uma meme coin da rede do Bitcoin especificamente. E, de novo, entro na mesma história. Todas as redes têm uma cripto que chega, uma criptomeme que chega a $1 bilhão, tá? A DOG, ó, quase bateu aqui, bateu na trave, 980 milhões de dólares. Ela muito provavelmente vai voltar aqui para casa de 1 bi, tá? E ela está atualmente com 150 milhões. Ou seja, ela vai fazer perto de um 10x. Eu colocaria ela aqui facilmente fazendo um 10x, tá? De preço, ó, 0.009 e ela está em 0.015, ou seja, também não tem inflação, 10 bilhões de tokens em circulação, fornecimento máximo, market cap, chega aqui perto de $1 bilhão, tá? 10x na DOG. A única coisa que eu tenho de receio na DOG é que ela ainda não foi listada em muitas corretoras porque eles não querem pagar para fazer isso acontecer. Eles falam que eles não pagam influências, eu acredito que eles pagam, tá? Mas é uma coisa que eles falam. E a única corretora que listou grande aqui, eles ainda, foi a BitGet e a Maxi. Né? Foram duas corretoras das maiores aqui que listaram eles, tá? Tem Bitmart aqui também. E Gate, né? São aí BingX. BingX é bem grande também. Elbank também é razoavelmente grande. Enfim, tem algumas corretoras grandes aqui, mas das Big 5, né? Das Big 5 aqui, a BitGet, tá? E é a única meme que eu tô falando aqui da rede do Bitcoin, beleza? Agora eu vou falar para vocês aqui da Neiro. A Neiro é uma das que tá razoavelmente explodindo ultimamente e ela é da rede da Ethereum. Não posso deixar a rede da Ethereum de fora, né? E a Neiro já foi, ó, listada em todas as grandes corretoras aqui, tá? Ela tem um volume bem interessante, fornecimento máximo infinito também, muito mais tokens, né? 420 bilhões de tokens aqui, mas isso não importa pra gente. O que importa é isso daqui, ó. Ela chegou em 0,029 e ela tá em 0,0019, ou seja, também 1000% de valorização. Caso ela volte aqui ao all-time high, tá? Um pouquinho mais de 1000, na verdade, ó. Ela tá em 83 milhões de dólares de market cap. Ela já fez 1.2 bi. De novo, rede da Ethereum. Já falei Bitcoin, já falei Ethereum, já falei Solana, algumas opções. Falei da Tron e vou falar de outras ainda. Então fiquem ligados, tá? Mas essa daqui, ó, eu acredito que pode bater tranquilamente a Neiro, né? É uma das maiores hoje da Ethereum. Eu acredito que ela pode voltar aqui ao all-time high tranquilamente e fazer esses 1000% de valorização, tá? Agora eu vou falar de uma que eu já falei no vídeo anterior, mas eu preciso colocar nessa categoria também porque ela é uma meme um pouco diferente. Ela é uma meme de inteligência artificial, que é a AI16Z, na rede da Solana. E ela pode fazer aqui, ó, ela fez 2,4 dólares por unidade, tá? Hoje elas têm 14 centavos de dólar de market cap. Ela já chegou aqui também a 2,6 bilhões e ela está em 157 bilhões. Ela, ou seja, se ela voltar ao all-time high, ela pode fazer facilmente quase 2.000%, quase 20 vezes, tá? A i16Z é uma que eu acredito que pode subir muito ainda, porque ela ainda falta listar em várias corretoras, ó. Ela tem na Bybit, BitGet, Maxi, tem na Crypto.com também, mas ainda faltam algumas corretoras para listar ela. E cara, a primeira meme de inteligência artificial. Eu acho que isso sozinho faz com que ela seja uma boa colocada, uma boa opção aqui para fazer uma bela valorização nesse ciclo de alta, tá?
Só para vocês verem o site aqui, ela chama Elisa, né? Elisa, no final das contas. E ela tem várias redes, tá? Mas a original é da rede da Solana também, tá? Tem a parte da DAO aqui, tem a parte de framework, tem os parceiros. Você consegue clicar aqui, ó, e ver todos os parceiros dela. Ou seja, todo mundo que investiu, né, nessa memecoin especificamente, tá? Tem, obviamente, os agentes aqui, outros agentes de inteligência artificial. E tem os protocolos, né? A Jupiter, que é gigante da Solana, Ethereum Foundation, Betachain, que é uma rede nova, Arbitrum, EtherEdge, bastante gente interessante e importante aqui investindo nessa meme. E é por isso que eu acho que ela pode, sim, voltar ao all-time high, pelo menos, tá? E fazer esses 1000% de valorização, pelo menos. E agora a gente vai para as geminhas que eu falei para vocês, tá? A primeira delas é da rede da Sui. Sim, uma meme coin da rede da Sui. De novo, minha teoria de que toda rede tem uma meme que chega pelo menos a $1 bilhão, tá? E na rede da Sui, especificamente, a que tá se dando melhor até o momento é a Axel, tá? Que é esse bichinho aqui. Sui é água em japonês, então todos as memes da Sui e todos os projetos da Sui têm a ver com água especificamente, né? Então esse bichinho aqui parece um Pokémon da água, não sei como classificar isso, mas enfim. Ela já bateu aqui, ó, 0,07 centavos de dólar e ela atualmente está em 0,045, ou seja, está bem abaixo do que ela já chegou em termos de preço e em termos de market cap também, tá? Ela já bateu aqui, ó, 68 milhões, 67 milhões e ela está em 4,5. O interessante é que ela é da rede da Sui, né, e ela tem muito a crescer. Então eu não vou nem falar se ela chegar em $1 bilhão aqui de market cap, o quanto que ela pode valorizar, porque é um número estrondoso e absurdo, tá? Mas sim, eu acho que uma da Sui, né, vai eventualmente chegar. E a Axel, por enquanto, é a que tem demonstrado maior crescimento dentro da rede da Sui. Então essa daqui é uma das minhas apostas na Sui. Tem outras na rede da Sui que eu acho bem interessantes também. Se vocês quiserem um vídeo específico da Sui, das meme coins da Sui, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer sem problema nenhum. Porque eu acho que vale a pena investir em mais de uma criptomoeda na rede da Sui, tá? Mais de uma meme na rede da Sui. E vocês podem ver, ó, que ela tá... Eu não sei por que tá em cinza aqui, porque ela trocou o contrato, né? O contrato específico dela, tá? Mas tem na Citus, né, que é o principal protocolo de swap da rede da Sui, e tem na Gate, na Maxi e na XT também, tá? E outra que eu vou falar para vocês aqui, também de uma rede diferente, é a Loaded Lions, né, que é a Lion, que é a criptomoeda meme da Crypto.com. Sim, temos também meme na rede da Cronos, que é a rede principal da Crypto.com. Só tem aqui na Crypto.com, tá? Você só vai conseguir comprar por lá, ou pelos protocolos, obviamente, da rede da Cronos, que é o VVS Finance, que é um dos maiores, tá? Tem na rede da Solana também, mas não é a mesma, beleza? Você tem que comprar na Crypto.com. E de market cap, olha, foi lançada aqui agora, galera. Foi lançada em 3 de março, tá? É muito nova. Tá falando que ela já chegou a 2 bi de valorização de mercado, tá? Esse número aqui eu acho que tá errado, não é especificamente esse. E de preço, ó, ela tá numa subida constante, tá 0,02 centavos de dólar aqui. A gente não tem como saber se essa valorização de mercado é real ou não, tá? Porque são dados autodeclarados aqui, então talvez na parte de DeFi tenha, né? Mas a gente não consegue validar esse número aqui. Eu acho que não é isso tudo, tá? Mas o que importa é isso daqui, ó. O gráfico de preço dela tá, cara, em subida ascendente. E é a primeira meme coin da rede da Cronos. E ela é meio que oficial da rede da Cronos. Porque pra quem não sabe, o símbolo da Crypto.com é um leão. Então, é uma meme coin de leão, né? E ela é meio que oficial da rede, tá? Então, essa daqui é uma das minhas maiores apostas, porque ela é nova. A Crypto.com tá crescendo demais. Vocês sabem que eu trabalho para eles também. Estão crescendo muito. E, cara, ter uma meme coin oficial da corretora é uma jogada de mestre. Então, eu acho que a Loaded Lions vai crescer demais ainda nesse ciclo. Só de bônus aqui, eu vou deixar 3 projetos que eu também tô de olho, que eu especificamente não sei exatamente se eles vão subir tudo isso ou não, mas são 3 projetos que tiveram já um hype bem interessante, tá? E eu acho que eventualmente podem subir. Os principais são o Pudgy Penguins, que fez um airdrop gigantesco dentro da rede da Solana, e ele já subiu bastante em valorização de mercado, ele já chegou a bater aqui 3 bilhões de dólares, também 1000% de valorização, tá? Inflação infinita, mas o preço está razoavelmente
conectado com o market cap dela, né? Ou seja, 1000% de valorização, tá? A Notcoin, que também foi uma das primeiras criptomoedas que eu achei mais interessantes, que não são só bichinhos no final das contas, né? Mas é uma moeda que não é uma moeda, né? Que era o logo deles, tá? E também, ó, já fez aqui na casa dos 2,5 bilhões, tá em 207 milhões de dólares de market cap. Pode fazer, de novo, esses 1000% de valorização aqui. Também não tem mais inflação, ou seja, entrou grana, ela sobe e faz os 1000%. E por último, um que eu não vi muita gente falando ainda, mas tem aqui ó, na Maxi, é o Osaka Protocol, tá? Que é esse cachorrinho aqui, é um outro cachorrinho, né, para variar. Mas o gráfico dela é bem interessante, porque ela não está muito abaixo do all-time high dela, né? Tem uma porrada de zeros aqui, mas ela foi lançada em maio de 2023 e ela se manteve, cara, durante esse ciclo. O que eu achei bem interessante, né? E questões gráficas mesmo, tá? Ela já chegou aqui, ó, 300 milhões de dólares mais ou menos, tá em 73, ou seja, ainda tem bastante aqui para crescer. E se ela voltar ao all-time high dela, faz um 3, 4x aqui tranquilamente. E quem sabe, né, ela pode passar bastante disso, porque ela não está listada ainda em muitas corretoras, tá? A maior delas aqui, obviamente, é a Maxi. E acho que se ela for listada em BitGet, Bybit, Binance, eventualmente, ela pode entregar uma alta bem interessante aqui. Então são essas as principais memes que eu estou apostando para fazer pelo menos 1000% de valorização. Você viu que ali algumas tinham a possibilidade de fazer muito mais que isso, 3, 4 mil% de valorização. Obviamente, de novo, reforçando, são memes, são mais arriscadas do que as moedas que eu comentei naquele primeiro vídeo lá, então vão com calma, tá? Mas eu acho que vale um pouquinho do percentual da carteira nessas meme coins sim, porque vocês já viram, né? O ciclo de memes é gigantesco, é onde entra grana de verdade, muito dinheiro entra nas meme coins e como elas têm um market cap muito pequeno, elas podem subir e ter uma valorização bem explosiva. E de novo, volta no começo do vídeo, você tem 15 dias para fazer isso, beleza? Eu acho que a partir daí a gente começa a ter uma explosão muito grande nas criptomoedas e obviamente nas meme coins também. Todos os links dessas corretoras que você viu, onde você pode comprar essas meme coins, estão aqui abaixo. Assim como o link do meu curso, onde eu ensino você a fazer esse tipo de análise. Se você quiser entrar, também está aqui abaixo. E vou deixar também um cupom de 10% de desconto aqui para você entrar agora no meu curso, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo e lembra de deixar o sininho das notificações ativado, beleza? Um abraço, até a próxima, valeu!